Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 18 a 21, que dizem: Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Bom, queridos, aqui vamos ver que o caso está sendo analisado pelos fariseus para comprovação, para verificação da autenticidade do milagre de Jesus. Então, primeira coisa, queridos, diante de um milagre nisso, os fariseus estão mais do que corretos. Porque existem muitos falsários, existem muitos enganadores, existem muitos que usam de truques ou contratam pessoas para fingirem que eram doentes e que de repente ficaram curadas. Isso existe aos montes, sempre existiu ao longo de toda a história humana e sempre existirá. Falsários, enganadores, pessoas que dão golpes nas outras, visando lucro, visando dinheiro, visando a exploração da fé alheia. Então, há que se ter um cuidado enorme diante de um milagre. O milagre muitas vezes tem que levantar muita suspeição, e nisso os fariseus estão corretos. Então, apareceu uma pessoa curada, entre aspas, da cegueira, vamos analisar. Ora, se diz que ele é cego, vamos verificar as provas, vamos ver os pais dele, vamos ver a vizinhança. Os vizinhos nós já comentamos em versos anteriores, que já afirmavam que realmente era aquele o cego que conheciam de tanto tempo. E agora os fariseus interrogam os pais do jovem, e eles confirmam: sim, ele é o nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas não temos a menor ideia como ele agora está vendo. Então veja que há uma comprovação testemunhal dos vizinhos e agora dos pais. Os pais eram tidos em grande estima, cujo testemunho tinha um grande valor, primeiro pela idade, que é uma idade já bem avançada, e segundo porque os pais, é difícil, né, os pais utilizarem os filhos de uma forma assim para enganar os outros. Agora, queridos, eu insisto nessa importância de nós não sermos pessoas facilmente impressionáveis. Não seja uma pessoa facilmente impressionável, porque senão isso aqui eu estou lhe garantindo, você vai ser enganado muitas vezes. Por que, queridos? Como nós já estudamos nas cartas de João, ele sempre disse: há muitos enganadores mundo afora. Se havia muitos enganadores na época onde os apóstolos ainda estavam vivos, a memória de Jesus era tão recente e a igreja era tão cheia de pessoas compromissadas e sérias e dando a vida pelo Evangelho. Imagine hoje, queridos, a quantidade de enganadores que há. E Jesus nos alertou, nos avisou inúmeras vezes: virão falsos profetas. Eles virão como lobos disfarçados de cordeiros. Então você vai olhar superficialmente? Não, se você olhar superficialmente, você vai achar que é um cordeiro. Mas se você olhar a fundo, que é o que devemos fazer, você vai verificar que é um lobo. Ora, e como nós analisamos isso? Como a gente descobre isso? Primeiro é não se impressionando facilmente por truques, por realizações externas, porque isso pode ser feito de maneiras as mais diversas. De diversas formas podem ser feitos supostos milagres. Então temos que ter muito cuidado com isso. Jesus disse que como você identifica um falso profeta? Você olha a árvore pelos frutos. Pelos frutos. O que são esses frutos?
Primeiro, o comportamento, a vida da pessoa. Aquela pessoa anda de uma forma parecida com Cristo ou de uma forma totalmente diferente de Cristo. Queridos, nós sabemos como Cristo é. Que ele era gentil, que ele era manso, ele era humilde de coração. Nós vemos aqui, ele procurou glória para si. Ele usou o milagre para se promover. Cadê ele aqui dizendo, olha como eu sou grandioso, olha como eu sou maravilhoso? Não. Jesus, inclusive, se afastou da cena e ninguém nem sabia direito quem ele era, onde ele estava. Há uma humildade, há um uso do milagre para o bem do indivíduo, não para autopromoção, para autoglorificação. Jesus nunca fez isso, queridos, nunca. Pelo contrário, ele fazia o bem em uma cidade e logo partia para outra, para ajudar outras pessoas. E o segundo fruto, primeiro, esse do comportamento, ser parecido com Cristo. E o segundo fruto que nós devemos olhar é o que está sendo pregado. Qual é a mensagem? A mensagem é o Evangelho ou a mensagem é dê muito, dê mais, sacrifique tudo que você tem, venda seu carro, etc, etc. Tudo isso, queridos, que não existe no Novo Testamento. Eu não entendo como uma pessoa que se diz cristã possa cair num tipo de discurso desse, porque não tem nada a ver nem com Cristo, nem com todo o discurso do Evangelho. Pelo contrário, no Evangelho o nosso ensino é o líder servir, o líder abençoar as pessoas, não enriquecer à custa do sofrimento e do sacrifício das pessoas. Por favor, queridos, que o fruto você enxergue na mensagem. É uma mensagem que está pregando o amor, está pregando a compaixão, a misericórdia, está pregando o Evangelho do Reino de Deus sem cobranças, sem exigências. Pelo contrário, ensinando-nos a andar em liberdade, andarmos servindo ao Senhor. Então, olhe a mensagem. Vocês lembram o que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E me dirão, mas mestre, nós profetizamos no seu nome, veja só, profetizamos no teu nome, realizamos curas e milagres no teu nome e até expulsamos demônios em teu nome. Ou seja, Jesus pega todos os critérios, todos, que as pessoas geralmente utilizam para identificar se uma pessoa é um grande homem de Deus ou não. Profecias, milagres, expulsão de demônios, Jesus pega tudo isso e cita no exemplo. Mestre, mas nós fizemos tudo isso em seu nome. E o que ele responde? Eu nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade como? Na vivência de vocês, ensinando ensinos tortos. Então, por favor, queridos, que isso não seja critério para ver se uma pessoa é de Deus ou não. Pelo contrário, o que você vê nisso pode ser uma pessoa realizando truques ou pode ser uma pessoa utilizando de poderes das trevas. Então, você não sabe qual é a origem. Pode ser de Deus, como o caso aqui de Jesus. E você enxerga como? Você analisa como? Pelos frutos, pela mensagem e pelo comportamento. Se há tentativa de ganhar qualquer tipo de lucro, fuja dessa pessoa, porque certamente é um lobo. Porque um lobo em pele de cordeiro, qual que é o objetivo? É devorar, é explorar, é saquear, é destruir, é devorar. Agora, o verdadeiro cordeiro, qual a intenção do verdadeiro cordeiro? Vai querer devorar? Claro que não. Então, meus amados, que a gente tenha essa sabedoria. Nesse caso, os fariseus estão corretos. Vamos analisar para ver se é um enganador ou não. Mas, infelizmente, não era o caso. Eles não estavam buscando a verdade. Não. O que eles queriam era provar que Jesus era falso de qualquer forma. Mesmo eles vendo que foi um milagre verdadeiro, eles tentaram de tudo para negar. Porque não queriam, em hipótese nenhuma, que um galileu, que não fosse do grupinho deles, do círculo deles, estivesse operando um milagre daquelas proporções.
Então, a análise é importante, só que o caso deles aqui era o contrário. A tendência, o que eles queriam era, de qualquer forma, provar que Jesus era um criminoso, um enganador. Então, eles também não queriam a verdade. Então, meus amados, que a gente aprenda a sermos sensatos, a termos bom senso e a buscarmos analisar a mensagem em primeiro lugar e a vivência, os frutos. É só dessa forma, querido. Se você for por milagres, se você ficar impressionado com esse tipo de coisa, você será enganado inúmeras vezes, enganado, sabe por quem? Pelas trevas. Como o apóstolo Paulo nos diz, Satanás, ele é um enganador. E assim como ele se disfarça de um anjo de luz, da mesma forma os seus ministros se disfarçam de ministros da justiça. Então, se aparece um anjo de luz ou se aparece um ministro da justiça, cuidado, que por trás desse anjo de luz pode ser o próprio Satanás e por trás desse ministro da justiça, um ministro das trevas. Você analisa como, de novo, pela mensagem e pela vida. O que eu estou pregando aqui é das trevas? É simples, é o que mensagem vocês estão recebendo. É uma mensagem de amor? É a mensagem de Cristo? Estão sendo explorados para receber essa mensagem? Nada disso. Então você vê a graça, você vê Cristo sendo exaltado e Cristo sendo pregado e Cristo sendo vivenciado. É assim que se analisa, queridos. E o dia que eu mudar o meu comportamento ou a minha mensagem, imediatamente pule fora, por favor. Por favor, não caia em engano de qualquer tipo de pessoa, que você siga sempre a Cristo. Ele é o padrão, ele é o paradigma certo da verdade. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.